Bom, boa noite a todos. Aqui quem fala é Cérebro Analítico. Estamos hoje iniciando um novo Hangout com o tema A Mente Humana. Eu quero agradecer aqui a presença dos amigos que estão aqui na sala, né? Agradecer também àqueles que estão assistindo pelo YouTube. Caso você não consiga entrar na sala, porque infelizmente a sala do Hangout é limitado a 10 pessoas, né, e a sala já está aí cheia, você pode nos adicionar aí no Facebook para enviar seus comentários e também pelo Skype. Você nos adicionando pelo Skype, você também poderá entrar ao vivo e fazer os seus comentários e até mesmo falar ao vivo, né? Consigo habilitar aqui pelo Skype o recurso de áudio para você falar ao vivo com o pessoal que está aqui conosco, né? Fazer seus comentários. Eu quero agradecer aqui inicialmente a presença do César Borges. César Borges, estamos no ar ao vivo. Uma vez mais, obrigado pela presença. Agradeço eu pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. De igual modo, agradecer a presença do Diego Ananias. Diego Ananias, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aí aprendendo com vocês, com você e com os outros que estão aqui conosco. Maravilha. Eduardo, Duda, muito obrigado, Eduardo, pela presença. Não sei se o Duda está ouvindo no momento. Quero agradecer também a presença do Heraldo Pereira. Abriu aqui, querido. Abriu, né? Quer dar uma boa noite a todos aí, Duda? Estamos ao vivo já. Agradecer você também pelo convite e uma boa noite a todos. Avisando desde já que se tiver alguém na espera e quiser participar, avisa a gente que a gente dá lugar também. Participa um pouquinho, mas dá lugar para todo mundo aí também. Se alguém não puder participar, a gente abre o Skype aqui, a pessoa pode falar ao vivo também. Eu também estou disposto aqui para um rodízio de pessoas a qualquer momento. Ok. Heraldo Pereira, obrigado pela presença uma vez mais aí, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Ok. Márcio, obrigado uma vez mais pela presença aí, Márcio. Boa noite aí para todos. Não sei se é só eu que estou ouvindo um retorno do YouTube ou se todo mundo está na sala está ouvindo. Meu nome é Márcio, canal Márcio Oicran, meu Skype é Márcio.oicran. Obrigado, Célio, pelo convite aí. Valeu, Márcio. Às vezes acaba dando retorno, gente, porque tem alguém que não está falando no momento, está com o microfone aberto, né? Então acaba realimentando aí pela caixinha de som, quem não está usando o fone, né? Através do próprio microfone e fica dando retorno. Então quem não estiver falando, se por gentileza puder deixar o microfone no mudo, agradecemos. E também, muitas vezes a pessoa está participando na sala e está com o YouTube aberto. Também vai dar duplicidade aí na voz, né? Então a pessoa acaba se confundindo. Se quem estiver na sala puder baixar o volume do YouTube, lá quem está assistindo pelo canal Cérebro Analítico, ou puder fechar a página do YouTube e ficar somente pela sala, também não vai ter problema com relação ao áudio. Eu quero agradecer também a presença aqui do Morfeu Silva. Morfeu, muito obrigado pela presença uma vez mais. Obrigado a todos, uma boa noite. E eu que agradeço esse convite aí de estar junto com o pessoal aqui, para a gente aprender mais. Valeu. Ok. Tisofé, não sei se está me ouvindo. Tisofé, muito obrigado pela presença, boa noite. Tisofé no momento não está podendo falar. Quero agradecer também a presença aqui do Valmir Almeida. Obrigado pela presença, Valmir. Obrigado pelo convite. Espero aprender aqui, né? Ok. Gente, o tema de hoje fala acerca da mente humana, né? Quando a gente fala de mente humana, a gente vai entrar aqui em alguns assuntos. Eu não montei uma pauta para quê? Para deixar o assunto bem aberto, né, para não ficar limitado aí com relação àquilo que nós iremos falar, né? Então, todos que quiserem fazer algum comentário estarão à vontade, né? Aqueles que quiserem fazer também alguma observação que diz respeito acerca da mente humana, também fique à vontade. Eu estava falando anteriormente com o Morfeu, se ele quiser depois também divulgar o canal dele
aproveitar essa oportunidade para divulgar o canal dele, o trabalho que ele faz, ele vai ficar à vontade. Ele já faz um trabalho aí pessoal dele, né, há 6 anos aí de pesquisa no que diz respeito à mente, né? Então, todos poderão colaborar, né, mas o Morfeu, como ele tem esse trabalho específico nesse sentido, também poderá trazer alguns assuntos aí também para colaborar para o crescimento de todos aí, principalmente o meu, né, a começar por mim. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse primeiro momento para todos, né? E depois disso, todos fiquem à vontade aí para explanarem, fazer os seus comentários. É possível fazer a leitura da mente humana? Obviamente, para entrar nesse detalhe, a gente precisa ter pessoas especialistas ou ter algum material que comprove isso. Certamente o Morfeu ele vai trazer alguns conteúdos aí para falar acerca disso. Mas eu gostaria de perguntar para todos, dentro do conhecimento atual que todos têm, poderão fazer seus comentários. É possível fazer uma leitura da mente humana? Eu gostaria de começar primeiramente pelo César Borges. César Borges, é possível alguma tecnologia que faça a leitura da mente humana? Bom, companheiro, eu penso que já existe alguma tecnologia que baseia a mente humana, as respostas, né, da pessoa, da palavra ali, do pensamento, com as reações da mente. Então, esse material mesmo que usa muito no programa de uma mulher daquela magrona, esqueci o nome dela, tem já essa máquina. Agora tem assim, outros cientistas fazendo testes também, usando reações físicas, faciais, que saem assim, do pensamento, do interior do pensamento da pessoa, calculando também o trabalho que tem, assim, a energia que percorre dentro do cérebro da pessoa. Isso eu sei que eles estão estudando. Agora, pensar que podem descobrir todo o funcionamento da mente, do pensamento, eu acho que não. E também tem uma coisa que a gente tinha que definir, a palavra mente tem assim, outros significados, né? Pensamento, a consciência. Eu penso assim, que definir o pensamento, eu acho que é muito difícil encontrar maquinários. A psicologia procura definir, percorrer, conhecer o pensamento humano através de reações físicas, reações faciais. Então, agora, aparelho mesmo, do modo como você está falando, eu penso que seria muito difícil, principalmente para percorrer uma coisa tão intrincada que é a mentalidade humana. E, na verdade, eu penso que ainda não se sabe onde ela está localizada. Sabemos que se é a massa cinzenta, a gente não pensa. Sabemos que tem ali as regiões, né, que o corpo reage por ela. Então, mas a gente não sabe exatamente aonde é o ponto X da mente humana. Eu vou pensar, desculpa ser prolongado, companheiro. Só isso. Okay. Obrigado, César, pelo comentário inicial. Diego, também você gostaria de fazer esse comentário acerca dessa pergunta? É possível fazer a leitura da mente, ler a mente humana através de algum meio? Você tem algum conhecimento acerca disso? Gostaria de fazer um comentário inicial? Uhum. Tô dando... Então, eu acredito que não hoje em dia, a tecnologia de hoje, na minha opinião, ainda não está tão evoluída a esse ponto. Existem algumas máquinas aí que calculam o batimento cardíaco aí e pega e dá para saber mais ou menos também, não é 100% de certeza o que a pessoa tá sentindo, se ela tá mentindo, se ela tá falando a verdade, mas eu não sei te dizer se existe realmente, até porque para eu ter uma certeza, eu precisaria ter a experiência ou de ter visto, de ter presenciado alguma pesquisa desse tipo, ou ter sido chipado por um extraterrestre, enfim. Então, na minha opinião, ainda não existe essa tecnologia. Ok. Diego Nazireu, né, outro Diego que está também na sala. A gente vê, dentro dessa pergunta que a gente vê muitos vídeos aí pela internet, pessoas informando que é possível fazer essa manipulação da mente humana, é possível ler a mente, enfim, uma série de coisas, né? E eu gostaria também de dar sequência para os demais, com essa mesma pergunta inicial, se é possível ler a mente humana. Diego Nazireu. Primeiramente, uma boa noite a todos aí que estão participando aí do Hangout. Na minha opinião, assim, e é o que eu tenho visto, eu acredito que não.
Se eu fosse falar, se fosse valer minha vida, eu diria que não. É impossível ler, até, por exemplo, se você for ver em caráter de pensamento. Por exemplo, informações sobre a vida da pessoa, ou imagens, ou qualquer coisa do gênero. Existem sim algumas máquinas que fazem a leitura, né, talvez de uma captação elétrica ou nervosa ali do cérebro, mas eu acredito que não passa disso. Algumas religiões dizem, né, que existe a possibilidade, mas eu não acredito na possibilidade da leitura da mente. Correto, Diego. Eduardo, Dudu. Bom, bem complicado isso daí, né? Eu creio assim que reações da nossa mente, reações do cérebro é bem capaz de serem detectados. Algumas reações, assim como nós detectamos reações nos comportamentos, no semblante, algo desse tipo. Mas quando se fala em ler a mente, eu fico imaginando o quê? Um aparelho colocado na nossa mente, na nossa cabeça, e que faz com que aquilo projete uma imagem em uma tela. Nesse nível aí eu acho bem complexo. Hoje não creio. Mas mesmo para um futuro aí, eu acho, nossa, eu acho algo bem meio que improvável. Viu? Pensar um pensamento meu sair nessa leitura, se fazendo imagem, uma tela, onde eu não sei se é isso que você está querendo passar, né? Ler a mente nesse nível, eu acho bem complicado. Porque existem vários vídeos na internet, né, Dudu, que tem essa informação da possibilidade de ler a mente através de ondas, ler a mente através da força do pensamento. Alguns utilizam o termo egrégora, enfim, várias colocações no mundo da internet que afirmam essa possibilidade, né? Lembrando que aqui a gente não está sendo, no primeiro momento, categórico. Cada um está fazendo o seu comentário dentro daquilo que já ouviu falar ou dentro dos seus conhecimentos, né? Não para que alguém traga alguma informação e constranja os demais por não terem algum tipo de informação, apenas para nós entrarmos no assunto, fazermos os comentários e aprendemos ao mesmo tempo, né? Então a pergunta foi isso, em qualquer tipo de sentido, Dudu, não apenas de ligar alguma coisa fisicamente à pessoa para fazer leitura mental, também dessa forma ou de algum outro meio que haja possibilidade de fazer a leitura da mente humana, né? Essa leitura se transformar em imagem, é isso que eu estou querendo dizer. Eu já ouvi algum comentário sobre isso? Não necessariamente imagem, o acesso à mente humana de qualquer meio, de qualquer forma. Entendi. Não, lógico, existe a possibilidade, mas eu ainda, pouco que eu entendo assim, eu acho meio que improvável, não a totalidade, alguma coisa talvez, né? Como eu disse, algumas reações, a gente detectar comportamentos, ou nesse detector de mentira, e algo um pouco mais avançado. Mas um nível completo assim de leitura da mente, detectar aquilo que nós pensamos, intenções então, menos ainda, mas eu acho bem complexo ainda, viu, cérebro? Eu acho algo bem complicado. Até alguns filmes também, né, acabam abordando esses detalhes, a questão de acesso a conteúdo da mente humana, enfim. Vamos também ao comentário inicial do Heraldo Pereira. Heraldo Pereira, você entende ou tem alguma informação, algum conteúdo da possibilidade da leitura da mente humana? De acesso ao conteúdo da mente humana? Não, o que eu tenho conhecimento foi esse que você acabou de falar, e alguma especulação de alguns tecnologia que possa ler a mente, né, a reação, alguma coisa nesse sentido, mas particularmente eu acho que meio improvável, né, que o cérebro até hoje não tem nenhuma comprovação científica que você pode conseguir captar esse sinal aí, vamos dizer assim, né? Eu creio que você pode até, através de uma reação das pessoas, da pupila, do suor do corpo, da cor da pele, você prevê alguma reação da pessoa. Mas ler a mente, eu particularmente não acredito e também nunca vi nada, a não ser essa especulação que tem, né? Você vendo, você até acredita, mas fisicamente eu nunca vi, não. Nada parecido. Essa questão que você informou, Heraldo, seria, no caso, a linguagem corporal, né?
que através do comportamento, as reações físicas que a pessoa ela tem, a possibilidade de tentar descobrir o que ela está se manifestando, né? Se ela está informando uma verdade ou não, enfim. Márcio, você... Oi. Não, eu só ia colocar, não sei se vocês vão comentar sobre isso, uma coisa da mente que eu, assim, teria uma dúvida, em relação a uma pessoa ter uma capacidade maior de memorizar e a outra não ter esse tipo de capacidade, né? Diz que o cérebro é dividido em duas partes, quando você não usa a parte criativa, você usa a parte de inteligência, de capacidade de armazenar informação com mais facilidade. Não sei se vocês vai chegar nesse ponto aí, mas eu só queria deixar isso. Sim, vamos ficar à vontade nos comentários. Eu só vou pedir a gentileza, Heraldo, de você segurar um pouco esse comentário, para que todos no primeiro momento façam essa primeira colocação, né, acerca se entendem, se é possível ou não fazer essa leitura da mente. Aí, após isso, você já pode entrar nesse seu comentário, tudo bem? Ah, tá. Desculpa aí, obrigado. Beleza, obrigado a você. Márcio, gostaria de fazer seu comentário inicial acerca disso. Você sabe se é possível, ou você entende se é possível fazer a leitura da mente, ou ter um acesso ao conteúdo da mente humana? Sem aparelhos, sabe? É quase impossível, né? Com ou sem aparelho, ô Márcio? Que nem o Heraldo. Com aparelho, sim. Alguma coisa sim, com aparelho. Porque senão, o aparelho da mente, a gente não conseguia escrever o nome em computador, nem já tem hoje, guiar uma cadeira de roda com aparelho no cérebro, entendeu? Que nem o Heraldo fala, pensa mais um passo que outro, e usa nenhum. Pensa o seguinte, você só dá conta de detectar a partir que ela se expressa, fala. Aí sabe, a pessoa não se expressar e não falar, não tem como você fazer leitura em aparelho. Com aparelho, alguns sim, tem condição. Cérebro, eu queria mandar um abraço pro meu filho Eliseu, que está aí no YouTube vendo. Um abração, negão. Um abração do papai. Tá. Obrigado, Cérebro. Qual o nome do filho? Acho que falou a sua voz aí, Márcio. Você quer repetir? Quero. Um beijão pro meu filho Eliseu, que tem no YouTube assistindo. Eu chamo ele de Gotão, meu Gotão. Tá certo. Um abração aí pro filho do Márcio. Obrigado aí por estar nos assistindo. Eu vou pular um pouquinho o Morfeu. Tudo bem, Morfeu? Tisofé, você nos ouve, Tisofé? Tisofé, se tiver com algum problema no microfone aí, Tisofé, escreva pra gente aí no bate-papo. O Hangout agora está com um layout diferente, tá? No lado esquerdo aí tem as opções. É só você clicar em bate-papo e escrever aí do lado. Caso estiver com problema aí, não sei se você está nos ouvindo ou não, tá? Eu vou pular o Tisofé, que não está respondendo no momento. E gostaria de fazer a pergunta inicial também para o Valmir Almeida. Valmir, você entende-se com algum recurso tecnológico ou de alguma maneira fazer a leitura ou ter acesso ao conteúdo da mente humana? Primeiramente é o seguinte, eu não vejo dissociação entre cérebro e mente. A gente sabe que determinadas pesquisas mostram o seguinte, que você tem uma parte que é a parte do consciente, você tem o inconsciente. O inconsciente, ele manda no consciente. Então, por exemplo, eu já vi aí na internet, inclusive está até numa lista de favoritos dos meus vídeos lá, uma experiência que é a seguinte, o cidadão, através de um tomógrafo comum, ele consegue descobrir o que o outro está pensando, mas não em termos de pensamento, em termos de decisão. Então, ele tem um aparelho, né, dentro do tomógrafo que ele vai dizer sim ou não. E através do tomógrafo, a pessoa que está assistindo consegue com 6 segundos de antecedência, chegou até 6 segundos de antecedência, saber qual a decisão que a pessoa vai tomar.
antes da pessoa tomar a decisão. Então, hoje estão fazendo pesquisas para determinar a área do cérebro em que funcionam determinadas funções. Então, eu acredito que não agora, né, mas para o futuro, pesquisas nesse sentido de descobrir como é que é o funcionamento do cérebro, elas vão levar talvez a esse tipo de entendimento do próprio pensamento. A grande dificuldade que tem nisso é que as áreas do cérebro elas vão modificando, né, de acordo com a necessidade. É isso que eu penso que seja um obstáculo. Agora, com relação às coisas sobrenaturais, o pensamento, essas coisas assim eu não acredito, quer dizer, para mim não tem possibilidade nenhuma, se não por aparelhos, e num futuro, eu não sei não pode dizer se é um futuro próximo, né, de acontecer de começar a se entender parte do pensamento humano. Como eu disse, eu acredito, né, pelo que eu vejo, que não existe dissociação nenhuma entre mente e o cérebro. Entendendo-se o cérebro, vai se chegar a entender a mente. Beleza, maravilha. Morfeu, queria fazer seu comentário inicial acerca dessa pergunta, um comentário introdutório. Ok, sério. É um tema muito bom e já agradeço ao Cérebro, que eu venho tratando desse tema já há algum tempo e estudando, e agradeço a oportunidade de estar aqui junto com os amigos para nós compartilharmos alguma coisa sobre esse sentido. Gostaria, primeiramente, né, de falar um pouco aqui do meu canal. Infelizmente, o canal que eu estava usando, TV Privacidade, foi sinalizado. A gente sempre tem as perseguições, mas eu já abri outro canal, que também é o nome TV Privacidade, em maiúsculo 1. Para os amigos que quiserem acompanhar alguns vídeos que eu faço sobre esse assunto, então pode acessar o canal TV Privacidade 1, onde lá eu tenho o programa chamado Tortura Nunca Mais, e também o programa Saia da Matrix. Então, voltando ao tema, primeiramente eu queria que ficasse registrado como primeira palavra, assim, a leitura da mente. Essa tecnologia é uma coisa que quem inventou, quem financiou, a primeira coisa a fazer dessas pessoas é não divulgar e não publicar. Então, para que nenhum não seja de domínio público o conhecimento dessa ciência, ou se pode ou se não pode. Então, eu queria que ficasse registrado assim, que é uma arma de guerra, na qual as pessoas que financiaram, que domina esta tecnologia, ela tem como primeiro objetivo não divulgar, porque isso é uma arma. Uma pessoa que não sabe, vamos falar em tese, no caso que eu não comecei a explanar, mas é uma arma de guerra. Então, se torna-se público, então vai existir mecanismo, pessoas vão em busca de mecanismo de se proteger contra isso, porque se uma pessoa não tem privacidade, o que ela pode ter na vida? Existem senhas de cofre, várias coisas que temos de riqueza em nossa vida, nós guardamos secretamente. E aí, se você não tem privacidade, se você, no caso, você faz parte de uma ordem secreta, porque como é que vai existir ordem secreta se não vai ter mais privacidade dentro de nossas mentes? Então, essas pessoas financiaram isso e não tem um objetivo que chegue ao conhecimento da população. Então, eu gostaria de destacar aqui um nome, Nikola Tesla. Se alguém tiver
alguma coisa a acrescentar a este nome, eu gostaria que fosse lembrado, porque essa pessoa, ela deu o ponto inicial para a tecnologia que existe hoje através de wireless e comunicação via satélite de internet, no caso. Então, só para encerrar essa primeira introdução, por que a mídia já fala isso aqui? Ainda no campo da ciência, pesquisadores da Universidade de Campinas apresentaram ao mundo uma inovação. É um equipamento que pode ler pensamentos e emitir comandos para operar, por exemplo, um computador. Por que a mídia fala isso abertamente e ninguém chegou para meditar no que isso representa para a sociedade? Você vê que é um jornal de conceito dentro aqui no Brasil, e vemos outros jornais também. Nos Estados Unidos, uma novidade incrível. Os cientistas dizem que já são capazes de ler a mente e saber o que você está pensando. Duvida? Então, é uma verdadeira Matrix, no qual as informações são dadas abertamente à população, e a população não consegue ver porque está dentro de uma caverna, como aquela caverna de Platão, só consegue ver as coisas codificadas e de acordo com que as informações da mídia. Então, só para início, eu gostaria de dizer que é uma arma de guerra na qual ninguém tem o objetivo e quer divulgar isso, porque é uma arma de guerra. Existem patentes nos Estados Unidos, na Força Aérea dos Estados Unidos, que provam isso. Então, pouca coisa se sabe, e o que se sabe a gente vê nos desenhos do X-Men, e acaba ficando como se fosse uma mentira, uma ficção, né? Então, para a introdução, eu queria deixar essas palavras. Valeu, Sérgio. Ok, obrigado, Morfeu. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para todos, e agora não precisa ser necessariamente pela ordem, também vemos muitos centros também, e até mesmo várias pessoas informando a possibilidade da evolução da mente através de meditações, né? E dessa forma aí a pessoa ela evolui da sua maneira de agir e de pensar, né? E quando essas pessoas se reúnem, elas conseguem interagir entre elas com essa força do pensamento, de evoluírem como pessoas através de uma meditação, de uma comunicação extrafísica entre essas pessoas. Vocês entendem que isso também é possível? Algum de vocês gostaria de fazer um comentário nesse sentido ou não? Eu gostaria de comentar aqui, posso falar sobre o que o Morfeu falou? Por favor, fique à vontade, Valmir. É o seguinte, olha, o Morfeu, quando as pessoas dizem que estão lendo a mente, a nossa mente, ela emana, digamos assim, vários tipos de onda. Então, por exemplo, para você pegar, movimentar um carro, como eles dizem, com a mente, eles vão captar o tipo de onda, um tipo de onda que você vai emitir, e ela vai ser transferida para esse equipamento. Na minha concepção, isso não é ler mente. Você simplesmente pega um tipo de onda, que é isso que na reportagem do jornal que você colocou, é sobre isso que eles estão dizendo. Você pega um tipo de onda que ela já é naturalmente do cérebro, e você pega um equipamento que é capaz de captar aquele tipo de onda e transformar aquele tipo de onda. Na verdade, isso é somente eletrônica. E isso não trabalha com a mente, trabalha simplesmente com o tipo de onda, que você tem ondas alfa, ondas betas, que são que você transmite. Aliás, o mundo todo, a luz, tudo é composto de ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Então, na minha concepção, o que o Morfeu falou com relação a uma máquina existente, não querendo assim ser muito incisivo, mas para mim não passa de imaginação. Não existe essa máquina hoje capaz de ler a mente, assim ler os pensamentos. O que existem hoje são
manipulações através das ondas cerebrais. Não passa de eletrônica, entendeu? Agora, eu não posso dizer realmente que não exista alguém fazendo esse tipo de pesquisa. O que eu posso dizer é que não existem indícios, pelo menos eu não os conheço, se você conhece, eu gostaria que você até apresentasse, de que existam, ou mesmo uma pesquisa de máquinas que leem a mente conforme a gente entende que seria a leitura da mente, não apenas da captação de ondas cerebrais. Você conhece alguma pesquisa dessa forma? Não, eu creio que... que eu coloco... Está dando um eco aqui. Eu vou explanar, no segundo momento, essa tecnologia que já existe. E eu acho que eu vou ter uma... Ô, Cérebro, eu já posso começar já colocando... Você quer fazer outra pergunta? E sim, até respondendo ao Valmir, dentro daquilo que o Morfeu acabou de falar, eu só vou pedir primeiramente pro Diego fazer o comentário dele, o Morfeu, dentro da pergunta da segunda pergunta que eu acabei de fazer. Encerrando ela, aí você fica à vontade para trazer aí a base das afirmações que você fez, dentro até mesmo da colocação que o Valmir acabou de fazer também, tudo bem? Ok, valeu. Esperar assim, para que no primeiro momento todos possam participar, e aí dentro daquilo que você for trazendo, colocando, aí os demais vão participando também, dessa forma não fica uma coisa só centralizada em você, todos terão a oportunidade de participar, tá bom? Ok. Beleza. Diego, Ananias, quer fazer o seu comentário? Quero sim. Então, quando foi dito sobre essa tecnologia de leitura da mente ser uma arma de guerra, pensemos, como alguém em um país poderia, porventura, ler os pensamentos de alguém em outro país por meio de, entre aspas, ondas cerebrais ou enfim, como queira chamar isso daí. Eu, particularmente, desacredito, eu acho improvável, bem improvável, que exista tal tecnologia, né? E como foi dito também que tem patentes, se existem patentes, essas patentes são públicas. E se é público, já foi divulgado. Então, se alguém tiver algum PDF com essa patente, algum indício dessa patente onde a gente pode encontrar, seria interessante que a gente pudesse ver. Agora, sobre a pergunta do Cérebro, a segunda pergunta lá que ele fez, sobre a forma com que os místicos se reúnem em um espaço fora do plano físico, eu acredito que sim, que existe essa possibilidade, até porque, no meu entendimento, quando a gente dorme, a gente transcende o plano físico, ou seja, a gente sai desse corpo. É o famoso desdobramento astral, ou desdobramento psíquico, né? E acredito sim que existe essa possibilidade através de meditação, tem aí Dharana, Pranayama, enfim, várias técnicas de meditação que possibilitam esse tipo de encontro extrafísico. Na minha opinião, referente à segunda pergunta do Cérebro, sim, existe essa possibilidade, e quem quiser só ler sobre Dharana, Pranayama, Dhyana, asanas, enfim, tem vários estudos orientais e ocidentais também sobre isso. Então, deixa aí a dica para quem quiser conhecer um pouco mais sobre misticismo aí. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário acerca dessa segunda colocação, o qual eu fiz, dessa possibilidade das pessoas se comunicarem ou se evoluírem através de uma concentração, de uma meditação? Eu penso que pode emanar, sim, uma energia durante uma concentração de pessoas, de pensamento. Porque, como o companheiro falou, sobre o pensamento limite, sim, uma onda. Porque até eu fiz um comentário ali falando que a gente pode se sentir um pensamento. Porque, em várias ocasiões, aconteceu comigo, antes da pessoa estar falando, eu já estava sentindo. Eu também sou um pouco surdo, né? E eu dependo muito, né, disso, de sentir para poder eu entender. E as pessoas de costa para mim
E eu ainda estava sentindo, mas não em som, exatamente. É um tipo de sentido assim como se estivesse ouvindo sim, mas não um som normal. Mas isso já aconteceu várias vezes. Mas quando está muito próximo de mim, muito perto de mim. Isso já aconteceu várias vezes. Agora, quando se reúne a humanidade, o povo, uma massa, eu acredito que em torno dessa massa forma uma energia muito grande, uma onda de energia muito grande. O problema é a condução dessa energia que não se sabe, não tem quem conduza essa energia. Isso que é o problema, mas que eu acredito que existe assim essa energia, eu acredito. Só isso, companheiro. Eu posso falar sobre essa segunda pergunta? Fica à vontade, Valmir. É o seguinte, eu não acredito que exista qualquer forma mística de se existir esse tipo de comunicação. Eu vou explicar por quê. O FBI, durante a Guerra Fria, gastou milhões de dólares procurando telepatas. Então eles fizeram pesquisa com telepatas durante muito tempo, porque era de interesse de que, por exemplo, eles tivesse alguém lá na Rússia que fizesse a transmissão de segredos, né, para os Estados Unidos. Acontece que a experiência foi tão fracassada, que eles desistiram. Existia um instituto chamado Instituto Heine, que é o instituto mais antigo de parapsicologia, que ele tem mais de 70 anos. Ele também vem esse tempo todo estudando sobre esse tipo de coisa, e até hoje, eu até acho que o trabalho que eles fazem é um trabalho louvável, porque eles fazem um trabalho de parapsicologia há 70 anos, e até hoje eles dizem que não existe nenhuma comprovação de qualquer coisa relativa à parapsicologia. Por isso que eu acho que é um instituto sério. Eles queriam encontrar uma coisa que até hoje não encontraram. E com relação a sair do corpo, eu fiz alguns estudos com relação a isso, eu li bastante sobre isso. Na minha opinião, sair do corpo é só uma questão apenas cerebral. Né? Ela não tem nenhum tipo... As pessoas realmente elas não saem do corpo. Tá? O que acontece é que existe uma parte do cérebro que ela determina a sua posição dentro do espaço. Né? E quando há um deslocamento dessa posição que você se sente fora do corpo. Já foram feitas várias experiências, por exemplo, com choques no cérebro, em determinada posição do cérebro, que a pessoa se sentiu saindo do corpo. Então é uma reação natural as pessoas se sentirem saindo do corpo. E com essa sensação, a outra parte do cérebro, do inconsciente, é que vai montar toda aquela fantasia de você sair do corpo. Agora, por que eu posso dizer que tem a certeza de que a pessoa não sai? Porque em todas as experiências feitas até hoje, em ambiente controlado, científico, as pessoas não foram capazes de sair de uma sala e ir para uma outra sala e dizer exatamente o que tinha na outra sala, sem passar pela probabilidade estatística. Então, dentro da ciência, né, fora do misticismo, todas essas tendências de misticismo, da pessoa sair do corpo, da pessoa ter essa história de telepatia e tal, elas foram quebradas. Daí, acho que todo mundo já sabe disso, o desafio paranormal do Range, que até agora ninguém ganhou $1 milhão para alguém provar qualquer poder paranormal. Então, pelo que eu entendo da ciência, e pelo que eu entendo, inclusive, de viagem astral ou desdobramento, né, que as pessoas falam, sobre, por exemplo, catalepsia do sono, que as pessoas dizem que é catalepsia projetiva, o que se sabe é o seguinte: todas as explicações que se encontram com relação a esses elementos, eles se encontram fora de uma realidade, digamos assim, sobrenatural. Elas se encontram no mundo mesmo. Né? Então, eu não acredito em absoluta que qualquer tipo de coisa relacionada ao misticismo leva uma pessoa a poder captar o que a outra pessoa pensa. Pode ser intuitivo, mas pela visão, pelo tato, pelo sentido.
né, por alguma coisa mais paranormal, absolutamente não. Ok, alguém gostaria de fazer algum comentário ainda nessa mesma colocação? Eu gostaria. Eu acredito que a gente não pode dizer como foi dito, com certeza. Até porque a gente não tem certeza de nada nessa vida. Se a gente pega um saco com 2 bolinhas, a gente tira uma, é azul. Qual é a probabilidade da outra bolinha ser azul também? É 50%. Se a gente pega um saco com 10 bolinhas, a gente tira 9, a probabilidade da última que está lá dentro ser vermelha, ainda existe uma possibilidade, são 10%. Né? Se a gente pega um saco com 1000 bolinhas e tira todas as bolinhas, a última que sobrou, todas as bolinhas são azuis, a última que sobrou lá é vermelha. Mesmo assim, a gente não pode dizer que aquela bolinha lá seja azul, porque ainda tem uma probabilidade de que aquela bolinha, por ter sido a última e ser de uma outra cor, é totalmente pequena. Mas mesmo assim, a gente não pode dizer que, com toda certeza, que ela seja da mesma cor das outras. E agora, referente aos testes, eu acredito, eu parto do mesmo princípio que o Wagner ali. Eu acredito na ciência, mas aí é que tá. Quando a gente fala de experiência pessoal, é como se eu chegar para um cristão e falar para ele, ó, as experiências que você teve com Cristo, ou com Jesus, com Deus, enfim, não existem, tá? Não existe prova. É a mesma coisa que você chegar e falar isso daí para uma pessoa. Então, na minha opinião, existe sim, né, por experiência própria. Agora, se foi uma experiência cerebral, se foi, sei lá, qualquer outra coisa, aí é que tá. Aí eu não saberia te dizer com precisão se eu tô falando a verdade ou não. Mas agora, se existe essa percepção de que você tá fora do teu corpo e que você está vendo o teu corpo ali na cama, deitado, dormindo, aí isso eu posso te dizer com certeza. Agora, se eu sair realmente, aí é que tá. Mas enfim, e também isso daí não é parapsicologia nem paranormalismo, né? Isso é bem normal, muitas pessoas fazem sem saber. Não também, viu, Márcio? Não é maconha não, eu não uso maconha, tá? Só pra esclarecer aí. Eu posso rebater só? Eu posso rebater só o que o... Esqueci o nome dele, falou? É o Diego Ananias fez o comentário. O Márcio fez uma brincadeira, Diego. Mas pode falar aí, meu amigo. O Diego, é o seguinte. Primeiro, a estrutura que eu falei lá é o giro angular. Ele determina, né, onde você está no mundo. As experiências, porque é o seguinte, eu estou levando o lado científico. As experiências pessoais, elas são consideradas na ciência como evidência anedótica. Então elas não servem como prova. Por que eu digo que essas experiências elas são experiências físicas? Porque elas são reproduzíveis. Inclusive, essa saída do corpo, eles estão fazendo aparelhos, né, para você ser, aliás, jogos eletrônicos, né, para que você seja o seu próprio avatar. Então, essa experiência de você se sentir fora do corpo, ela pode ser simulada. Hoje ela já pode ser simulada. Né? A pessoa não precisa nem dar um choque no cérebro. Através de câmeras, você se sente no corpo de outra pessoa. Se depois você quiser, eu posso até te passar alguns links que mostram esse tipo de experiência. Quer dizer, a pessoa, através de óculos, ela pensa que está atrás dela, ela se sente atrás dela. Né? E também a experiência da pessoa, ela se vendo em outro lugar. Isso aí já é normal, isso aí já é coisa científica e já se sabe como o cérebro funciona com relação a isso. Então, como a minha interpretação das coisas é mais ligada à parte da ciência, eu posso dizer que através da ciência não existe essa possibilidade hoje. Quer dizer, porque a ciência ela vai mudando, né, o tempo todo. Mas hoje não existe a possibilidade de você, através de qualquer coisa sobrenatural, e seria sim sobrenatural, porque como você não tem explicação física sobre determinada coisa, ela é elevada ao sobrenatural. E o que eu falei também, se você tem... pessoas dizem que saem e conseguem
descrever, o cidadão sai, vai para outro planeta, inclusive tem até relatos de pessoas que foram a outro planeta, disseram que foram para Marte e tal, depois quando o homem foi lá, levou a máquina lá para Marte, descobriram que estava tudo errado que o cara falou. Então, a imaginação é uma coisa fértil, né? E isso acontece quando você está dormindo, né? Porque, como eu disse um pouco antes, o que te controla, embora não pareça, o que faz com que você tome as decisões, não é o seu consciente, é o seu subconsciente. Seu subconsciente informa o consciente. E tem vezes que ele não informa, no caso, por exemplo, do sonambulismo. Então você vai lá, abre a geladeira, vai lá, toma um leite, faz um sanduíche, depois você não lembra o que aconteceu. Por quê? Porque o seu subconsciente mandou e ele não informou para o consciente. Então, eu estou dizendo, no campo científico, no campo racional, não existe, pelo que eu conheça, conhecimento de todo mundo é limitado, inclusive o meu, pelo que eu conheça, nenhum tipo de, nem o poder paranormal ou qualquer coisa parecida. Ok. O Heraldo estava levantando ali a mão, quer fazer algum comentário, Heraldo? Não, só para perguntar o Diego se ele sabia quando ele estava na barriga da mãe dele e se ele sabia que estava predestinado a ser um líder. Você entendeu? Saiu aí a voz? Companheiro, eu penso Tá muito assim, baixa a cara, sua gestação- voz, Heraldo. Só um instante, César, só para o Heraldo concluir a pergunta dele, aí em seguida você já faz o comentário, tudo bem, César? Certo. O Diego, pro Pode falar um Diego, pouquinho mais alto, Heraldo, que a sua voz é um pouco baixa, acho que a maioria não ouviu direito. Não, perguntar pro Diego se ele sabia quando ele estava dentro do ventre da mãe dele, quando ele estava lá no ventre da mãe dele, se ele já sabia. E se ele sabia que ele estava destinado a ser um líder. Pra mim, pro Diego Ananias ou pro Diego Nazireu? Não, Ananias. Então, não sabia, não. Na verdade, eu nem sou líder de nada, assim, se a gente for parar pra ver. Mas eu não sabia. Tanto que não sabia, como até hoje não sei ainda. Eu não me acho um líder. Até porque eu não sou líder de nada, não tem nada no meu. Assim, tirando a minha agência de publicidade digital, eu não dirijo mais nada na minha vida. Até minha casa, quem comanda é minha mãe. Então, tipo. Enfim. Ok. Ô César, depois que você fizer esse comentário, eu vou passar a palavra pro Morfeu, para ele trazer aí a base das afirmações dele e ele poder discorrer um pouco nos detalhes, né? Que ele fez um comentário inicial, né, introdutório sobre o assunto, e até mesmo para responder a observação, se eu não me engano, acho que foi o Valmir, e acho que outro comentário quem fez foi, acho que o Diego, né? Relacionado àquilo que o Morfeu no primeiro momento expôs. Você pode fazer seu comentário, César? Em seguida, a palavra com o Morfeu, por favor. Então, eu só queria complementar a exclamação do outro companheiro, falando assim que eu acredito que na gestação, no caso de gestação, a criança ali, ele sente, ele percebe os pensamentos, os sentidos da mãe. E às vezes assim, a pessoa quando fala assim de ler um pensamento, imagina como se fosse escrito ou uma palavra. Ler o pensamento não seria exatamente isso, mas é sentir sim, uma reação, através do que se conhece da pessoa. Então, eu acho que é possível, sim, a pessoa ter uma percepção das possibilidades, da porcentagem da possibilidade de reação da pessoa, pelo motivo que você conhece. Mas sempre tem um determinante. O problema é que é um ser pensante e ele pode mudar de ideia, decidir no último momento, no último instante. Então, um animal imprevisível é o ser humano. A gente pode ter mais ou menos uma ideia, uma possibilidade, talvez, de uma reação, conhecendo muito a pessoa. E talvez, assim, pelo tom da palavra, pelo jeito que fala, pelo seu movimento, pelos olhos, pelos sinais, assim, pessoais,
talvez dá para a gente ter uma ideia da que a pessoa esteja pensando. Aí, nesse caso, Borges, não seria a leitura da mente, seria leitura da expressão corporal, né? Leitura da mente eu não acredito, não. Ainda que a máquina, o computador, ele está mostrando, deixando a gente espantado. Porque, na verdade, até eu fiz um comentário hoje, de que a ciência é capaz de fazer dar vida à máquina, porque eles já estão fazendo com que o aparelho responda às reações. E com isso, ainda aprendendo com aquela novidade que está acontecendo. Estão preparando um computador, um cérebro para uma máquina, que pode se tornar até independente. Porque, veja bem, um aparelho já programado para responder às coisas. É claro que as informações primárias dependem daquele que está fazendo, ele está construindo. Mas depois que ele já tem responder às reações, aí já ele fica quase que independente. Então, pode sim se criar uma vida, assim, dessa maneira, fictícia, né, através da ciência. Mas só isso, meu pensamento. Ok, Borges, obrigado. Morfeu, você quer dar sequência naquilo que você estava falando inicialmente e dar sequência aí na base das suas afirmações, até mesmo responder naquelas colocações iniciais que fizeram a você? Fique à vontade, Morfeu. A palavra é sua. Alô, só quero pegar uma carona aqui. Foi o Borges que falou agora há pouco, não? Sobre... Foi eu mesmo. Pronto, só quero pegar uma carona aí e dizer que já existe uma tecnologia que estão desenvolvendo. Um cientista chamado David Wark, em Londres, ele já desenvolveu, a partir de pequenos pedaços de partículas de cérebro de rato, um protótipo, né, muito primitivo ainda, de um cérebro inteligente. Então eles têm esse objetivo, né, embora se inspirando, né, na máquina humana. Vemos que o computador, se abrimos um CPU por dentro e olhando o nosso cérebro, das ligações dos neurônios, você vê que a inspiração dessas pessoas são o próprio ser humano, e eles já têm esse objetivo de fazer a inteligência artificial, né? Então, voltando aqui... Ô, Morfeu? Oi. Tá me ouvindo aí? Estou escutando. Só para você ficar mais à vontade, para você seguir aí nas suas colocações, só para eu agradecer o pessoal que está nos assistindo ao vivo, e você segue com o seu comentário, tudo bem? Ok. Tá. Eu quero agradecer aqui ao Schofield, né? Ele está lá como Skylab, né? Dando boa noite a todos. Também quero agradecer ao Murilo dos Santos, ao Igor Muniz, ao Celso Albano também, que está nos acompanhando aí ao vivo pelo YouTube. O Orlons também. Orlons, um abraço para você, faz tempo que a gente não se fala. Também ao Luiz Carlos também, que está nos assistindo ao vivo. Tobé também de Paris, Tobé com seus comentários também, muito obrigado. Ao Caco Gamer, também obrigado pela presença, estamos assistindo lá pelo YouTube. Ao Leandro Oliveira, Leandro, obrigado por ter acessado aí o nosso vídeo, né, também com os seus comentários. E aos demais que estão nos assistindo aí ao vivo pelo YouTube. Morfeu, fique à vontade nos seus comentários. Ok. Não vou me aprofundar muito, mas só para termos uma base, voltando a 3 séculos atrás, e pensando na época da Revolução Francesa, e onde as cabeças eram decapitadas com muita frequência, através da guilhotina de Guillotin, né, que eles desenvolveram ali uma maneira de decepar, de matar muito mais rápido e eficaz. Então, cientistas como Volta, que descobriram a pilha, e outros cientistas já na época, eles pegavam aquela pilha primitiva e ligava
a determinadas partes do órgão, fazendo uma exibição pública um pouco bizarra, né? Vamos dizer, uma exibição bizarra na frente da população, fazendo com que as pupilas dos olhos batessem através daquela pequena descarga que era produzida com aquela pilha primitiva. Falo isso há 300 anos atrás. Eles já tinham isso aí. Eu estou falando da história da estimulação do nosso corpo, a estimulação cerebral, que deu origem assim, a neurociência. Então, há 300 anos atrás, eles faziam essa exibição. Se você procurar no YouTube, você vê algumas máquinas que ligam nas terminações nervosas, e eles colocam uma música e a frequência ela é enviada através dos batimentos da música, e os olhos ficam piscando assim. E eu lembrei, eu ia até mostrar aqui para efeito. Você encontra essa tecnologia. Então foi inspirada há 300 anos, para você ver como é que aconteceu a história da estimulação, daqueles cientistas que deram origem à ciência chamada neurociência. Então, toda aquela experiência que houve naquela época inspirou os artistas, os escritores. Um deles nós podemos ver, é muito conhecido, é o Prometeu Moderno, ou mais conhecido como Frankenstein de Mary Shelley, que foi um livro que deu origem ao filme que a gente conhece, e em várias versões, preto e branco, até a versão mais recente, eu acho que não tem nem 10 anos, que fizeram a releitura desse filme. Então você vê, uma ideia de 100 anos atrás, feita, que inspirou os artistas a escrever livros e falar e peças sobre isso. Então, depois de 100 anos atrás, nós vemos que o que saiu na mídia como livro, naquela época, a imprensa, o surgimento da imprensa, então era a única maneira que eles tinham de se comunicar e de passar as informações, era a mídia do momento. Então, o que aconteceu? Depois de 100 anos de uma experiência que tinha acontecido, eles retrataram para toda a humanidade. Então nós vemos aqui os filmes de ficção. Será que os filmes de ficção, tudo que passa ali é realmente ficção? Então a ciência foi se multiplicando, e hoje nós vemos o ápice de um projeto no qual eu vou começar a expor agora aos amigos, que é um projeto chamado MK Ultra. MK Ultra quer dizer a quebra do código da mente humana. MK Ultra é um subprojeto do projeto chamado Umbrella. Umbrella, como os amigos sabem, é um guarda-chuva que é representado por este símbolo, no qual cada haste desse aqui representa um projeto, que no caso são subprojetos dentro de um projeto só chamado Umbrella. Então, o MK Ultra foi um desses projetos que foi desenvolvido nos Estados Unidos com os cientistas de Hitler, porque Hitler ele tinha um só objetivo, que era comandar a todo custo toda a humanidade. Então ele desenvolveu e tinha, pelo que eu sei, 700 cientistas que viviam noite e dia pensando como desenvolver armas para controlar e manipular a população, neutralizar a população. E nós sabemos que, para um bom lutador, o golpe fatal é o golpe na cabeça.
Então, quando o tiro é disparado diretamente na cabeça, o local fatal onde o ser humano é neutralizado. Então, desses 700 cientistas, ele tinha 600 cientistas que estavam envolvidos diretamente com o estudo da manipulação da mente humana. Com a morte de Hitler e o término da Segunda Guerra Mundial, houve um outro projeto, dentro desse projeto Umbrella, chamado Papel Clipper. Esse projeto chamado Papel Clipper foi o projeto que importou os cientistas de Hitler secretamente para os Estados Unidos. Por isso hoje os Estados Unidos é uma potência, porque eles tinham já desenvolvido vários projetos, tanto que você vê que o gás lacrimogêneo, o lança-chama, foram desenvolvidos por Hitler e os cientistas dele, e várias outras armas de guerra. Então, como eu disse, o controle mental é uma arma de guerra no qual ninguém vai sair fazendo propagandas sobre isso. O que a mídia e os filmes levantaram foi como ficção para que fique na mente da população que é uma coisa irreal. Então, o projeto MK Ultra é um projeto que tinha um objetivo, né? Que agora eles já conseguiram o êxito de quebrar o código da mente humana, no qual a nossa mente, eles imaginaram a mente humana como se fosse um cofre. Nós sabemos que no cofre nós guardamos o que tem de mais valioso, secreto. Então, para que seja guardado com segurança, existe uma tranca, uma senha, e no qual era este o objetivo, a meta que eles colocaram para quebrar este código. Então eles usaram vários tipos de tecnologias, e uma dessas tecnologias, como foram muitos cientistas, cada cientista tinha desenvolvido tecnologia, porque hoje nós encontramos várias patentes sobre esta arma de guerra. Por que várias patentes? Porque existia vários cientistas. Uma dessas patentes aqui que eu vou demonstrar para vocês é a patente que fala desta arma, que eles estão implementando, né? O EG. Ele tem o Morfeu, aliás. Antes de você seguir nesse material, o Diego Nazireus quer fazer uma pergunta pro Morfeu, Diego? Diego Nazireu. Oi. O Morfeu, eu tava vendo a sua explanação aí sobre essas teorias aí, tal. Aí eu achei interessante você citar o projeto Umbrella, que até hoje de manhã, por exemplo, eu tava ali jogando meu videogame ali, e pra mim, projeto Umbrella é do videogame, cara. É uma coisa totalmente criada ali. Se o cara, não sei se o cara utilizou alguma coisa da realidade, eu não sei. Mas que isso aí é coisa de videogame, mano. Será que não tá cruzada a informação aí, não? Um projeto, um filme que ilustra muito bem. Eu acho que esse videogame tem a ver com esse filme Handville. Resident Evil. No caso. Tem 3, no caso a trilogia, acho que já tá no 4 já, né? Então, esse filme, ele fala sobre esse projeto, e no qual o filme é lançado e depois ele lança os videogames. Né? Não tem isso? Não, mas no caso, tem um videogame, ele lança um filme e depois o jogo é de 90, da década de 90. Então você vê, então é o caso daquelas cartas que tem, né, que fala do 11 de setembro e tal.
Então eles sempre usam o jogo para ilustrar isso, né, na sociedade, mas só que ninguém tem a completa, não consegue completar a informação porque eles ocultam muita coisa. Então, no caso, eu mostrei aqui o Jornal Nacional dizendo os cientistas já podem ler a mente humana. Isso aí é coisa para pânico. É uma coisa de entrar em pânico. Mas só Mas um detalhe também, Morfeu, nessa matéria, se você for ver, eles dão essa chamada, mas é mais para divulgar a matéria como uma coisa surpreendente, que quando você assiste a matéria, você vê que o programa ele faz a leitura de reações do cérebro, e essas reações se transformam em comandos mais ou menos como o comando binário do computador. é Não é porque uma leitura do existe cérebro. uma patente. E essa patente não pode quebrar. Quem detém a patente é os Estados Unidos. E quem quiser meter a mão nessa patente, tá pegando, é como se estivesse fazendo uma bomba atômica, entendeu? Eles não deixam de modo algum. Então existe uma patente que eles não deixam quebrar. Eles deixam ele chegar até um ponto da experiência e fica parecendo superficial. Mas eles sabem que é possível qualquer cientista nessa área fazer com o que temos de tecnologia agora, montar o quebra-cabeça e conseguir fazer isso aí. Mas existe uma patente que não pode ser quebrada. Então, eles ilustram em videogames, em filmes, tudo isso aí, para que fique fixado na mente da população que é uma ficção, porque isso é uma coisa, uma arma. Se você tem uma arma dessa, é uma coisa que ninguém diz a ninguém. Por quê? Por que o motivo? Porque através da omissão dessas informações, ele pode usar livremente esta arma e qualquer que se levante, no caso, se passa como um esquizofrênico. Nós vimos aqui, eu apresentei no programa Tortura Nunca Mais, o caso de Fernando Gouveia. Não sei se alguém acompanhou Fernando Gouveia. Ele foi chipado. Então, a família, quando viu que existem gangues que estão sendo implantadas, estão sendo corrompidas por essas pessoas para eles fazerem experiências e começarem a implantar dentro da sociedade, que é uma nova ordem, é um sonho nazista. É um sonho nazista a nova ordem mundial. Então, eles têm o objetivo de implantar isso na sociedade. Você vê que as crianças vão crescerem sem privacidade. Vemos Big Brother, tudo isso é preparação para que a humanidade cresça já se acostumando e várias gerações vai se acostumando e perdendo o que temos de bom. Então, é importante que a gente esteja debatendo e lucidando isso, porque é um fato, né? Já estou quase terminando aqui. Deixa eu só ilustrar. Morfeu, Oi. uma pergunta. Essas suas informações, você teria alguma fonte, algum meio para confirmar tudo isso? Ou nem tudo que você tem, você não teria uma fonte para confirmar isso, alguma referência do tipo? Até agora, o que eu falei, as fontes são as fontes. Seria uma teoria da conspiração, Não. apenas sem fonte, ou teria Não. uma fonte de confirmação? O que eu falei até agora, as fontes estão na mão de qualquer um. A história conta isso. Falei do Frankenstein de Mary Shelley. Falei da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com os cientistas de Hitler. Você colocar no YouTube, projeto Papel Clipe. Vou colocar projeto MK Ultra. Então, isso aí está registrado não só no YouTube, mas existe vários livros que falam sobre os médicos de Hitler. Então, esses livros estão em inglês, precisam ser traduzidos para que a humanidade chegue ao conhecimento. Então, existe uma vasta documentação no que eu estou falando. Esta ilustração, no caso aqui, fala de uma tecnologia que existe chamada EGG.
na qual essa tecnologia, eles não querem quebrar a patente porque eles têm medo dos Estados Unidos, do boicote, Você viu que quando os brasileiros iam lançar o satélite aqui, houve uma explosão e tal. Você conta essa história também no YouTube. E na semana que houve essa explosão, que foi a semana de lançamento, naquela cidade existiu vários gringos que estavam lá, hospedados em um determinado hospital. Vou chamar gringo, mas todo mundo já sabe quem são. Estavam hospedados no hotel, e depois que houve isso aí, eles sumiram. Então, quando o Brasil foi lançar o satélite, começou a entrar nessa área, eles boicotam, entendeu? Existem vídeos, eu vi agora há pouco, um vídeo que ilustra isso. Então, quem quiser quebrar a patente, vai ter que se ver, vai entrar numa guerra fria. Numa guerra fria. Então, é por isso que eles fazem superficial. Então, essa tecnologia EG é uma das, porque existe vários cientistas que desenvolveram várias tecnologias. A nossa mente, o que está ilustrando aqui, eu vou falar, são micro-ondas, no qual essa tecnologia, ela transforma as ondas em ondas analógicas, e de ondas analógicas podem ser convertidas em ondas digitais que tenham maior qualidade de informação, que pode ser conectada a um computador, e uma outra interface pode conectar a outro cérebro humano, e uma pessoa pode escravizar a mente da outra a partir do momento que aquela pessoa está subjugando a outra. Está na mente da pessoa. Então, essas tecnologias já estão sendo colocadas, estão sendo usadas, e muita gente tem o objetivo de quebrar a patente. Morfeu, uma Oi. pergunta. Você falou que o nome dessa tecnologia é tecnologia EG, é isso? EEG. Tá, e uma pergunta, de onde você tirou essa informação? Como é que você chegou a obter essa informação? Essa informação está no blog científico que você encontra. Eu tenho um link aqui. São pessoas que estudam. Se você puder passar também para quem está assistindo ao vivo pelo YouTube, seria algo interessante também para que as pessoas possam pesquisar também e ter acesso a esse conteúdo, né? No meu canal, que ainda não foi fechado, ele está bloqueado. É o canal TV Privacidade. Se você colocar tudo junto, TV Privacidade, sempre que eu falo no vídeo, eu coloco na descrição o link da fonte no qual eu estou falando. Então, onde tiver o assunto que fala sobre as tecnologias, eu coloquei o link lá. Então, pessoal, é porque o meu computador deu um pane e eu coloquei, estou testando o Windows 18, e os links que estavam no favorito, eu perdi todos eles, mas eu tenho salvo no outro computador, no qual agora eu estou um pouco impossibilitado de passar ao vivo, mas eu peço que os amigos que queiram se aprofundar, colocando TV Privacidade no YouTube, tudo junto, vai aparecer Morfeu Alerta. Então lá você vai ver o vídeo e embaixo a fonte no qual eu estou me baseando para passar as informações. Então, só para encerrar, eu quero mostrar aqui, não estou fazendo propaganda desse livro aqui, é só para ilustrar, não sei se dá para ler aí para o pessoal, Miguel Nicoleles, Muito Além do Nosso Eu. Este Miguel Nicoleles, ele é um doutor em neurociência, formado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, no qual, não sei se foi o Diego ou que falou como uma pessoa pode se comunicar em outro país, em outro local, através da mente. Não sei se eu vou poder mostrar aqui para vocês. Se tiver legal para ver, vocês me dizem aí, me dá o retorno aí. Dá para ver aí alguma coisa? Aí, deu para ver. Pronto.
essa é uma ilustração de uma experiência. Tá fora de foco, tá legal? Tá bom, dá para ver. Pronto, essa é uma experiência que foi feita por este neurocientista, ele é brasileiro. O que foi essa experiência? Ele ligou a mente de um macaco através da tecnologia que ele desenvolveu, que no caso ele não pode quebrar a patente, ele tem que inventar um outro modo artificialmente, mas o princípio básico é o mesmo, usando ondas eletromagnéticas e o tipo de frequência. Então, no caso, ele conseguiu um macaco mandar uma informação, uma ordem de comando a um robô em Tóquio, não, em Kyoto. Em Kyoto. Então, se o macaco andava, o robô andava. Quando o macaco parava, o robô parava. Então, ele é um neurocientista, em doutorado, é uma referência no Brasil aqui nessa área. É um dos poucos doutor que existe nessa área. Então, ele fez isso. Então, vamos meditar sobre essa experiência. Qual a diferença? Há uma grande diferença, claro. Eu não vou nem perguntar. Mas, se o macaco manda uma informação através do seu cérebro para um robô, eu pergunto a vocês, se ele ligasse na mente de um ser humano, o ser humano não ia mandar também essa ordem para o robô em Tóquio? Então, ele ilustrou, porque existem leis que não pode fazer experiência com seres humanos. A Declaração dos Direitos Humanos nos dá o devido a proteção sobre esse tipo de experiência. Então, ele não pode usar, quando ele faz experiência com animais, ele tem que usar, tem que ter licença e tudo. Então, ele não pode ligar o cérebro de um ser humano. Mas é claro que se ele ligasse no cérebro de um ser humano, e em vez de um robô lá no outro lado, fosse um ser humano, também ia entender. Porque as informações mandadas de um ser humano para outro ser humano não seria tão diferente de um macaco mandando uma informação para outro, para um robô. Então, o que consistiu essa experiência? Foi que, através da mente, das frequências mentais, ele enviasse uma ordem de comando de movimento para um robô no outro lado. Então, eu assisti uma entrevista com esse Dr. Nicoleres, na qual o repórter, muito ofegante, ele perguntou: é possível o ser humano se conectar à mente de outro ser humano e dizer e se comunicar? Sabe qual foi a resposta dele? Não, é impossível. E eu que estou estudando isso aqui, eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu. Então, agora, eu quero colocar o que ele falou. Ele disse que era impossível, ele é um doutor em neurociência. Ele falou que era impossível o ser humano ler a mente do outro ser humano. E eu vou fazer vou prestar concurso agora, Enem. Vou fazer o Enem agora. Então, não sou nem formado e eu estou dizendo o contrário do que ele está falando. E aí? Quem vai apostar em mim, quem vai apostar no doutor? Eu aposto todas as fichas do doutor. Eu discordo de 100% do que você falou. Ok. Particularmente também apostaria no doutor. Calma. Deixa eu terminar só essa. Já tô no final. Tô no final. Eu posso observar uma coisinha só. Calma, só para terminar aqui, para não perder o fio da meada. Só para não perder. Tá bom. Tá, Então, só aproveitando, ô Morfeu, para você segurar aí a sua linha de raciocínio, se você puder ser breve, porque já estamos chegando no final. Ok. E também dá oportunidade para o Valmir fazer a colocação dele, tudo bem? Então, quem apostou no doutor foi então a maioria. Então, vou dizer aqui porque eu ganhei. Lendo o livro dele,
eu encontrei aqui uma expressão no qual a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis, né? E não existe, a mentira não vai nunca prevalecer, porque sempre vai vir à tona. Então, o que que ele diz no livro dele? Deixa eu ler aqui. Fisicamente localizado em qualquer parte do planeta, por meio de uma nova versão da internet, a Brainnet. Brainnet. O que quer dizer Brainnet? Quer dizer, Brain em inglês quer dizer cérebro. Net é diminutivo de internet. Então, a internet do cérebro. E o que consiste na internet do cérebro? A comunicação. O que estamos fazendo aqui? Tem gente no Rio, tem gente em vários locais do planeta. Então, estamos nos comunicando. E qual foi a pergunta do jornalista? Perguntou se poderia a mente humana se comunicar com outra mente. Ele disse que não. Mas só que ele se trai aqui no livro. Não sei se vai dar para ver aqui a palavra Brainnet. Deixa eu colocar aqui. Pronto, está por aqui. Brainnet. Então, o que consiste a Brainnet? É a comunicação através do cérebro. Então, esse cientista, ele também não quis quebrar a patente dos Estados Unidos e ele está de olho no prêmio Nobel. No caso, em 2014, ele vai abrir a Copa do Mundo, fazendo com que um paraplégico ande até o meio do campo. Isso vai ser aqui no Brasil. Um paraplégico ande até o meio do campo e lá ele chute a bola, dando início às festividades da Copa do Mundo. Então nós vemos que quem fez um paraplégico andar, não quero entrar nesse mérito, mas eles querem sempre imitar o nosso grande mestre e Deus. Na história, vimos que Jesus fez o paraplégico andar, cego ver e ouvir. Então, eles dizem que não acreditam em Deus, mas eles querem imitar o que Deus fez. Então, aqui está mais uma prova. Este livro está acessível a qualquer pessoa através da... Vou fazer propaganda aqui. Acho que na Saraiva, a Companhia das Letras e tal. Você consegue... Eu tenho outro livro também do professor José Delgado, no qual ele foi o pioneiro na estimulação dos órgãos cerebrais. Então, não deu para explanar todas as patentes. Falei agora de duas patentes. Uma outra patente que todo mundo conhece aqui no YouTube, é muito conhecida, é a patente chamada ARP. A ARP, ela também pode entrar na mente da pessoa, porque são micro-ondas que eles usam e elas são lançadas e podem, através de um chip, você pode ser localizado. O chip ele age como uma antena que localiza a pessoa. Tem um chip anti-sequestro, então o chip é para onde o sinal vai ser localizado e mandado. Então, através do chip, só serve para localizar a pessoa. Então, ele vai estar contribuindo para que a privacidade da pessoa seja violada. E violando a privacidade das pessoas, viola os direitos humanos da pessoa. A Declaração dos Direitos Humanos nos dá o direito de termos proteção e de termos dignidade humana. O que diz a Carta dos Direitos Humanos, no qual, nesse programa aqui, Tortura Nunca Mais, eu estou dando uma explanação sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim, que por que existe a Declaração dos Direitos Humanos? É um pacto feito entre os homens. Por quê? Para quê? Para que não haja uma revolta da população contra a tirania. Porque uma vez que as pessoas que estão liderando fizerem massacrar o povo, tirando a privacidade do povo, o povo não vai ficar besta olhando. Vimos o que aconteceu com os tiranos chamados Gaddafi, Saddam Hussein e tantos outros.
o que o povo fez quando caiu no braço do povo. Então, é importante que deixe bem claro aqui que a Carta da Declaração dos Direitos Humanos é um pacto feito entre os homens que não pode ser violado. Por quê? Para que não haja atos bárbaros entre os homens. E aqui eu encerro não deu para passar todas as patentes, mas porque estou aberto aqui a qualquer pergunta dos amigos. Tem o seu canal, né, o Morfeu, você pode repetir, porque dessa forma as pessoas poderão entrar lá e obter maiores detalhes sobre o conteúdo que você trouxe, até mesmo a fonte dessas informações aí. Você pode repetir o seu canal, por favor? Infelizmente, meu canal foi sinalizado, outro canal que eu abri. Você abriu novo, né? Estou sofrendo perseguição, mas ele ainda está ativo para... Eu não posso postar vídeos a partir de 15 minutos. Você tem algum blog, alguma coisa do tipo? Não, mas eu vou indicar esse canal porque os vídeos ainda estão ativos lá. Você pode... Ainda estão, né? Não sei quanto tempo vão ficar. E na descrição dos vídeos tem lá alguma base sobre o que você está falando. Tem as fontes. Tá, você pode repetir o seu canal? TV Privacidade. Tudo junto. Você colocando TV Privacidade, vai aparecer Morfeu Alerta, que é este canal que tem os vídeos, ainda está ativo. E vai aparecer o outro canal, o novo canal que eu já fiz, que é TV Privacidade em letra maiúscula 1. Para os amigos que queiram se aprofundar nesse assunto. Então, eu deixo esse meu Skype é nsopros1. Para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto e fazer algumas perguntas. Ok. Nós estamos chegando já ao final. Eu vou aproveitar aqui, o Diego Ananias havia colocado: quando foi feita essa experiência do macaco como robô, qual você citou, Morfeu? Você tem, se você puder ser breve informando eu acho que está documentado aqui o local. Nesse livro aqui que eu mostrei, deve estar aqui deixa eu ver aqui. Eu posso fazer só uma observação com relação a essa experiência? Se você puder ser breve, por gentileza, vamos que já estamos encerrando, por favor. É o seguinte, o Morfeu, ele viajou nos braços do Morfeu, do Deus Morfeu, do sono lá do sonho, porque ele falou de cabo a rabo, ele falou coisa que não tem o mínimo sentido, que está tudo errado. Com relação a esse experimento, ele foi feito do macaco porque realmente esse cientista que é brasileiro, ele quer fazer com que uma pessoa que seja paraplégica, ela consiga dar lá o chute inicial. Só que é o seguinte, a experiência foi feita de forma eletrônica. Então, no aparelho que ele está fazendo, a pessoa manda mensagens eletrônicas do cérebro para o aparelho, e a pessoa pode andar. Isso não tem nada a ver com mente, com troca de mente. Outra coisa, aquela coisa que estímulo cerebral, no caso? É só estímulo. Isso, é só estímulo cerebral. Estímulo elétrico. Não tem nada a ver com... E outra coisa, essa figura que ele mostrou, essa animação que ele falou, é o cara que está passando a ondas elétricas para um EEG, que é um eletroencefalograma. Não tem nada de tecnologia EEG. É um eletroencefalograma que está ampliando o sinal analógico, porque o sinal da onda é o sinal analógico, está sendo trocado, fazendo uma transformação por um sinal elétrico, e está fazendo exatamente o que ele colocou na reportagem. É o estímulo das ondas cerebrais fazendo com que o objeto se movimente. Isso não tem nada a ver com pensamento. E é o seguinte, as referências dele, ele está falando de Nikola Tesla, cara. Nikola Tesla já morreu há muito tempo, né? Ele não tem nada a ver com essa... Vai falar de Segunda Guerra, tecnologia de Segunda Guerra, né? Tudo que ele falou do começo ao fim foi bobagem. Tudo que ele falou do começo ao fim foi erro. E essa teoria, você não sabe nem o que é patente. As patentes são abertas. Quando você vai procurar uma patente, se você quiser pesquisar hoje para saber se existe tal patente, você pesquisa. E essa história de você ficar guardando
coisa nova da ciência. A ciência hoje não permite isso. A coisa não funciona assim, não. O cara descobre alguma coisa hoje, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Não tem essa história. Tá o cidadão que está guardando a patente, que está quebrando a patente, você viajou o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nada do que você disse serve para qualquer coisa. Cérebro, posso falar alguma coisa a respeito disso que ele falou? Por favor. Então, veja. Só por gentileza, se vocês puderem ser breve, porque já vamos finalizar daqui a poucos minutos, tá? Daqui a uns 5 minutos a gente já finaliza. Até porque eu também tenho um compromisso, tá? Mas é importante, só informando também quem está assistindo aí ao vivo, a oportunidade para que as pessoas possam fazer suas manifestações, tá? Tanto do que elas pesquisou e até mesmo a discordância por conta de base de informação, ela passa a ser reforçada ou ter uma oportunidade diante de situações como essas. Quando a gente abre Hangouts, a gente abre um ambiente de comentários. Muita vezes a gente vê comentários no YouTube que a pessoa está acompanhando sempre os vídeos, sempre falando contra, mas ela contra, na verdade, ela não é objetiva no que ela está afirmando. Se ela é contra as colocações ou se ela é contra todos que estão participando. Porque aqui é uma oportunidade para se chegar a um objetivo. Se o que está sendo colocado se está certo ou se está errado. O objetivo aqui é ninguém se aparecer, ninguém quiser ser melhor que o outro, como muitos comentários que a gente acaba vendo no canal. Né? Comentários que não levam a nada. Agora, se a pessoa puder no comentário dela ser objetiva, se ela puder falar, Cérebro, você está errado nisso, fulano de tal que está participando, você está errado nisso, eu acho que vai ser mais proveitoso, porque comentários sem objetividade, comentários assim, que não tem foco nenhum, eu acho que não tem muito proveito. Mas se você quiser ser crítico, quiser ser negativo, que seja. Tanto que eu já falei aqui, o canal Cérebro Analítico é aberto para todos. Mas quer colocar uma crítica, seja objetivo na crítica, aponte quem é a pessoa que está errada, porque assim fica mais objetivo. Se a pessoa está errada, ela se corrige. Tudo bem? Por favor, Morfeu, dê sequência, por favor. Então, veja, pelo que ele falou, as patentes é o meio que se prova. A patente é um documento. Vou explicar para você o que é patente. Santos Dumont, quando ele inventou o avião, as primeiras... Deixa eu te falar. Não precisa me explicar o que é patente. Você escuta agora, porque você não sabe. Patente é um documento que prova que aquela determinada... Você vai falar de Santos Dumont, vai rolar, vai dizer que os irmãos Wright, vai falar de um monte de coisa. Não tem nada a ver. Isso seja... Patente é o seguinte, é documento. Se você disser que é segredo do Estado, que é o segredo fechado, que ninguém sabe, é uma coisa. Patente é aberta. Patente você vai lá e vê. Seja educado. Então, veja, patente é um documento que prova que aquela determinada estudo científico foi comprovado e foi feito. Bom, vou dizer o que é patente. Santos Dumont, ele inventou o avião. Rapaz, não você vai escutar, por favor. Mas eu sei, vai falar de Osman Wright, que os Osman Wright fizeram a patente na frente. Patente é um documento que eu sei, cara, mas você enrola. Que aquela determinada estudo foi comprovado e foi feito. Não tem nada a ver com estudo. Não tem nada a ver com estudo. Patente é para comprovar que aquele estudo foi feito e aquilo ali só invento. pode ser feito através da pessoa que fez aquela determinada experiência, para que ninguém faça mais aquele tipo de experiência. Não, patente não é isso. Patente não é isso. Só aquela pessoa pode usar aquela tecnologia. Não, patente não é isso. Patente é para isso, sim. Patente é para você produzir a pessoa direitos. Que inventou a tecnologia que só ela possa usar. Não, só ela possa usar, não. O patente... Não, é um documento que prova, sim. É o documento que prova que a pessoa criou aquele invento. Não, então, só ela pode usar, porque se ela não quiser que ninguém use, ela tem um documento para provar isso. Que ela é dona daquela agora experiência. Veja bem, a patente ela é aberta. O cidadão tem que dizer o seguinte, olha, eu fiz isso, tem que ter uma explicação, tá aqui. Então, a partir do momento que ela é aberta, abrir patente que você está falando aí, de usar patente, acontece, por exemplo, com remédio. O cidadão...
Quebra de patente, é isso que eu estou te falando. Quebra de patente tem a ver com o negócio do remédio. O cidadão tem a patente para estar registrado e você quebra a patente dele. Você vai lá e usa o que ele fez. O Brasil fez isso com alguns remédios. A experiência é comprovada, documentada através da patente. Você não tem capacidade de absolutamente nada. Você não sabe absolutamente nada do que você está falando. Quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém, mas a pessoa não precisa ser muito inteligente para entender que você falou. Você vem falar como se fosse o dono da razão. Você é o dono da razão. Você é o dono da razão. Ô, Célio, encerra essa porra aí, ué. Pessoal. Net significa rede. Pelo amor de Deus, vamos ser objetivos. A gente pode continuar aí o cara não respeita nem a gente que tá aqui, ué. A gente pode seguir nas colocações aí em off. Eu só peço desculpa por conta da questão de tempo, né? Porque assim, colocações, todas elas são bem-vindas, sejam elas positivas, negativas, concordantes, discordantes. Acho que é dessa forma que a gente evolui, né? Até mesmo as críticas que vêm de fora do YouTube lá no canal também, as críticas negativas também são bem-vindas. Eu só peço que sejam objetivos nas colocações, tanto de quem está no canal aqui, né? Dentro do Hangout, melhor dizendo, como quem está fazendo a crítica de fora também. Porque assim passa a ser algo objetivo, não fica algo vago, né? Então, dessa forma aí, a gente passa a ter um resultado, né? Então, gente, já estão terminando já 2 minutinhos para encerrar. Morfeu, se você puder concluir. Eu peço desculpa ao Diego Nazireu, que tinha feito uma colocação também. Se puder continuar em off, o Morfeu, com a gente, aí eu agradeço muito, se você puder, para o Diego fazer a colocação dele também para você. E dos demais também que quiserem continuar aí nas suas colocações, só para a questão para encerrarmos a transmissão ao vivo. Tudo bem, Morfeu? Ok, todo mundo, até eu defendo o direito de você dizer, mas eu não concordo. Agora, quando você está falando, tem que um escutar o outro. Então, você está julgando que eu não tenho capacidade. Quem é você para falar isso? Então, o que acontece? Estamos colocando cada um as nossas ideias. Então, cada um tem que respeitar. Ninguém pode estar desmerecendo o outro. Você não me conhece, não sabe quanto tempo eu estudo isso aí. Para chegar assim, quem você não conhece de nada e não sei o que tal. Peraí, meu amigo. Então, é educado que as pessoas se respeitem, que as pessoas defendam a livre expressão, tanto contra ou pró ou a favor do que está sendo falado. Agora que se respeite, porque uma pessoa dizer que eu não sou nada, mas você não está errado, e aí? Provou nada, né? Então as patentes... Quer que eu prove, cara? Quer conversar? Quer que eu refaça? Você falou 1 hora, 2 horas aí sozinho, cara. Porque ele me deu a oportunidade, meu amigo. Ele me deu a oportunidade. Então você pede a oportunidade e fala 1000 horas aí, a gente escuta. Quer falar? Então ele já vai terminar se vocês quiserem, a gente pode fazer um segundo hangout. E vocês podem entrar nessas colocações no que o Morfeu trouxe, tá? Ok, eu concordo. O Diego tá falando não. É bom mesmo. O Morfeu pode trazer as colocações dele numa outra oportunidade, gente, só para eu concluir, por favor. Só um instante, César. No outro momento, se vocês quiserem, tá, para que essa informação fique até registrada e sirva até mesmo como fonte de informação para outros também, tá? Porque tem muita gente que vê conteúdo afirmativo ou negativo na internet e sai acreditando. Então as colocações são válidas para que sejam pesquisadas, analisadas, e aí diante disso vai ter as suas devidas conclusões. Tudo bem, gente? Posso encerrar, pessoal? Vou agradecer aqui a presença de todos. Me desculpem aí pela questão do tempo, tá bom? A gente vamos continuar em off, não vamos parar de conversar. Quem quiser continuar, tá bom? E numa outra oportunidade, caso queiram registrar isso daí como vídeo na internet, quem quiser participar, se for 1 ou 2, não tem problema. Só para que a gente possa dar continuidade caso queiram. Ô, Cérebro, você autoriza eu fazer um download? Cérebro, você autoriza fazer um download para colocar esse vídeo no meu canal? Pode, fica à vontade. Ok, valeu. Tudo bem? Eu quero agradecer aqui a presença do Celso Abano. Celso Abano, obrigado aí pela presença. Você entrou um pouco depois, né? Pensei que você nem tinha me notado aqui, rapaz. Eu fui te notar agora, cara.
Tudo bem? Beleza, ótimo. Obrigado pela presença aí, tá bom? Mesmo não tendo aí participado aí diretamente aí, né, falando, mas foi válido a sua presença aí. Eu estava assistindo no Legal. YouTube. Tá certo, obrigado pela presença aí, por ter acompanhado. Agradeço também ao César Borges. César Borges, muito obrigado pela sua presença. Agradecido fico eu, companheiro. Muito obrigado. De igual modo também ao Diego Ananias. Diego Ananias, muito obrigado aí pela participação, os comentários. Eu é que agradeço. Deu para ouvir bastante coisa aqui, que vai dar uma boa fonte um bom gatilho para que eu pesquise algumas coisas aí. Queria agradecer também o Morfeu aí por ter dado essa aula aí pra gente. Obrigadão aí ao Cérebro e obrigado, Morfeu. Legal. Obrigado também, Diego Nazireu. Boa noite, Diego. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado aí a todos também. Okay. Obrigado também ao Eduardo, o Dudu. Muito obrigado pela presença. Obrigado você, viu, Cérebro? A gente participou pouco aí, ficou ouvindo um pouco mais do Morfeu e do Valmir, que tem um pouco mais de informação, né? Considerar um pouco de cada um e tentar analisar as fontes que ele passou pra gente dar uma pesquisada aí, considerando os dois, aquilo que os dois falaram, mas eu que agradeço aí, tá bom? Tá certo. Isso mesmo. Heraldo, muito obrigado pela participação, Heraldo. Falou, Sérgio. Obrigado a todos aí. Também ao Márcio. Márcio, muito obrigado aí pela sua participação, seus comentários aí. Obrigado você, Cérebro. Valeu. Eu queria mandar um abraço lá pro Celso. Tô com saudade dele, Celso. Viu, Celso? Valeu e obrigado. Ô, louco, Márcio. Obrigado pela consideração. Ok. Falou. Morfeu, uma vez mais, obrigado aí pela presença, tá? Eu acho que as suas colocações aí foram bastante válidas, independente de estarem certas ou não, mas são válidas para as pessoas examinar e pesquisar. Então, acho que a partir do momento que é colocado um assunto, é válido para que as pessoas que estão aí, muitas delas acreditando ou não, possam pesquisar e analisarem e aí ter as suas devidas conclusões. Obrigado pela participação, Morfeu. Ok, eu agradeço e estou à disposição se quiser fazer outro hangout. Você havia falado que ia ser uma entrevista, né? Mas você fez uma verdadeira... Não. A entrevista seria numa outra ocasião, né? Ok, valeu. Beleza. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite a todos aí. Morfeu, obrigado. Valmir, obrigado também pela presença, pelas colocações aí, os seus pensamentos também foram bastante válidos. Tá, eu agradeço, eu peço desculpa por alguma coisa. Eu tenho um mal, que quando eu vejo alguma coisa que eu acho que está muito errada, eu acabo me alterando às vezes. Eu reafirmo tudo que o Morfeu falou está errado, desde o início até o final. Confundi um monte de coisa, até dizer que... Eu defendo o seu direito de falar, eu defendo. Tá, se expresse. Tá. Então até dizer que net de brain, não é brain não, tá? De brain net, que o net é o diminutivo de internet. A minha pronúncia é britânica, meu amigo. Desculpe aí, viu? Também, tá certo, gente. Desculpa a interrupção aí. Mas vamos encerrar, gente. As colocações a gente continua em off ou numa outra oportunidade. Inglês é britânico. Desculpa aí. Um abraço aí. Me desculpe aí, porque eu sou desse jeito mesmo. Me desculpe também, Morfeu, por isso. Tá? E se me convidarem para a próxima, eu vou estar aqui, então. Tá, obrigado. Beleza, gente. Obrigado a todos aí que participaram aí na sala. Agradeço também a todos que participaram ao vivo pelo YouTube. Todos que eu já citei, tá? Só o Dalton que eu não havia citado também. Dalton, obrigado por ter assistido aí. E, gente, obrigado por tudo, obrigado pelas informações passadas, pelas críticas, observações, comentários. Um abraço a todos e até mais.